E aí galera, estamos de volta. Só relembrando aí o que fizemos na aula anterior. Criamos aqui na nossa pastinha controllers, no arquivo denúncia controller, esse aqui que está aberto, criamos aí o método save, que é o método salvar uma denúncia. Bom, dando continuidade, temos o salvar denúncia. Agora vamos fazer o método listar. Listar essas denúncias. Vou fechar isso aqui, deixar só o denúncia aberto. Bom, aqui praticamente vamos utilizar a mesma estrutura, colocamos uma vírgula e vamos dar um nome de list. Pode ser qualquer nome que vocês quiserem. Então esse método list vai ser assíncrono, no caso vamos usar o async, vai receber o nosso request e vai ter uma response, vai ser uma função. Lembrando da gente usar o nosso try catch. Se der algum erro, vamos simplesmente mandar um erro para o usuário. O mesmo padrão que usamos aqui para todos os outros nossos métodos anteriores. Padronização é muito importante, então ter sempre o erro padronizado. Se não der erro, vamos tentar listar todas as nossas ocorrências salvas. Lembrando que a gente vai usar como critério o usuário logado, então ID, vamos colocar aqui um número fictício por enquanto, só colocar comentário aqui de ID do usuário conectado. Futuramente, nas próximas aulas, a gente vai substituir esse ID pelo ID do usuário da sessão e não vai ser assim definido aqui na unha aqui como vamos capturar a sessão e pegar o ID do usuário dessa sessão. Mas para fins didáticos, para a gente fazer esse método agora, vamos definir aqui dessa maneira mesmo, só para vocês entenderem. Depois a gente refatora esse código. O que eu preciso fazer? Eu vou importar então, na verdade eu acho que a gente até importou aqui nossa model ocorrência. Então, dentro dela, vou criar uma variável para armazenar os meus resultados. Vou chamar de ocorrências, que vai ser a lista de ocorrências. Vou usar o await, porque estamos usando async. Vou aguardar o resultado. O resultado é o que? A nossa model ocorrência, ponto, find and count all. Por que eu vou usar esse método? No Sequelize a gente tem o método find all, temos o find one, temos o find and count all. Bom, o que é importante aqui da diferença desses métodos? O find all ele vai buscar todos os elementos na nossa tabela, todos que atendam aí a um critério que a gente quiser passar ou não. Então, todos os critérios, ele vai buscar todos, respeitando ao critério, se tiver algum, se não, ele vai trazer todos que estão na tabela. O find one, como o próprio nome diz, ele busca apenas um. E para ele buscar esse apenas um, ele precisa de um critério de filtro. Então, where id é igual a 1 e tal. O find and count all, ele vai buscar todos, fazer o mesmo do find, e além dele trazer todos, ele vai contar quantos registros. Então ele vai trazer lá, por exemplo, vai trazer um array. Por exemplo, item 1, item 2, item 3, e depois vai trazer outro objeto aqui falando que tem 3, por exemplo. Então aqui, ele vai trazer o array de objetos e depois a quantidade de objetos que ele encontrou. Então isso aqui é muito importante para fazer paginação. Então utiliza-se o find and count all, por isso que a gente está usando ele. Porque além de saber
quais registros estão, a gente precisa também saber a quantidade de registros. Isso vai ficar mais explícito quando a gente fizer a nossa aula de renderização desses dados no nosso front-end. Vai ficar um pouquinho mais claro isso. Mas por enquanto o que é importante vocês saberem é dessas diferenças. Também existe o find by pk, que ele vai buscar pela primary key. Aqui basta você informar o código, no caso eu quero a denúncia do código 1, com ID 1, ele já vai buscar aqui então. O único parâmetro que você passa é o ID que você quer. Tem também o count, que é basicamente contar, e assim vai. Eu não vou explanar todos os métodos aqui agora não. O que é importante vocês saberem é que existe esses três aqui e entender a diferença de find all com find and count all. Então, vamos usar o find and count all, que é esse aqui. Aqui a gente vai precisar de um critério, porque a gente quer listar as ocorrências específicas que pertencem a um usuário. No caso, se a gente abrir aqui o nosso banco de dados, abrir aqui o Workbench, beleza, abriu aqui, eu vou entrar no Developer, que é a nossa conexão. Ok, eu tenho aqui a minha de ocorrências, lembrando do nosso banco de dados que a gente está usando, a tabela ocorrências, eu já tenho aqui aberto, vou só executar esse comando select. Então aqui, o que a gente tem na nossa tabela de ocorrências? A gente tem o ID, tem a imagem, a descrição, o endereço, o bairro, a data e hora, e temos aqui o ID do usuário que fez a ocorrência. No caso, a gente não pode listar todas. Tipo, o usuário 1 não pode ver a ocorrência do usuário 3. Do mesmo jeito, o 2 não pode ver a 3, nem a 1, e assim vai. Cada usuário só pode ver a sua própria ocorrência. E para a gente fazer isso, a gente usa os critérios de filtros, que aqui o que a gente já viu é o where. No caso, o where ele é um objeto e a gente passa o critério de filtro dentro dele, desse parâmetro, que é um objeto também. No caso, a gente quer filtrar o usuário. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer isso aqui, ó. Select from, no caso, a gente vai selecionar o nome da tabela, ocorrências, where usuário ID é igual a 1. E aqui, além da gente selecionar tudo, aqui a gente está selecionando tudo. Eu vou selecionar aqui só para aplicar o filtro para vocês entenderem. Ó. Então, opa, deu algum erro. Select from ocorrências, where usuário ID, usuários ID é igual a 1. Where usuários ID, select from ocorrências. Aí a gente não tem usuário 1 não. Usuários ID 1 não tem ocorrências não. Deixa eu tirar esse filtro aqui para a gente ver. Tem usuários ID 1 igual a 1. Que estranho. Selecionar de novo. Deve ter executado apenas essa linha quando eu selecionei. Mas enfim, aqui ele trouxe todas as ocorrências do usuário 1. Só que além de trazer, a gente quer contar também. Então a gente está juntando o select com o count. Então, que eu quero... aqui a gente está fazendo isso aqui também, o count. O que esse count faz? Ele conta. No caso aqui a gente tem 7 ocorrências do usuário 1.
Então ele está contando e além de contar, ele está trazendo também os dados. Então a gente está fazendo os dois comandos em um. É isso que o SQLite faz. Ele além de contar, ele traz os dados para nós aí. Então é isso o comando. Então a gente tem que sempre usar o filtro para especificar o usuário que está conectado e trazer as ocorrências apenas desse usuário. Então, por isso que a gente usa o where. E aqui a gente passa esse critério usuário ID. No caso, o usuário ID vai ser igual ao ID que a gente tem aqui definido. No caso, usuário igual a 1. Isso vai fazer com que as ocorrências encontradas serão filtradas de acordo com o ID do usuário conectado. Só que como a gente está usando o findCountAll, aqui as ocorrências, ele vai retornar dois objetos. Então a gente precisa fazer um método de desestruturação, aonde o primeiro elemento vai ser o count. Então, o count vai ser igual. Vamos definir aqui como size, variável size. E o segundo elemento vai ser as rows. E a gente vai definir rows recebendo aqui ocorrências. E para a gente enviar isso para o usuário, a gente vai usar o res.send. Vamos mandar um objeto que vai ter o size e também vai ter as ocorrências. Então, só para vocês entenderem. Esse método aqui, findCountAll, lembra que eu falei para vocês que ele retorna um array com tamanho, no caso aqui 3, e depois um array com, por exemplo, item 1, item 2 e item 3, por exemplo. Esse segundo array, o nome dele aqui é rows, que são as linhas. O primeiro aqui, ó, ele é o count. Então, o que a gente está fazendo? Aqui a gente está pegando o count e dando o nome de size. E as rows, que são esses aqui, no caso aqui não tem esse U, são rows. As rows a gente está definindo em ocorrências. Então, estamos salvando esse array dentro de ocorrências. E estamos passando isso para o nosso usuário. Então, desestruturamos aqui e demos um nome mais bonitinho para ir para o usuário. E estamos passando esses dados nessas variáveis. Para vocês entenderem na prática, vamos lá, criar a nossa rota e fazer o teste. Então, vou vir aqui na nossa rota, nas rotas de ocorrências, arquivo routes, ocorrências. E aqui a gente tem o save. No caso, eu vou até criar um comentário aqui. Post, nova, ocorrência. E aqui embaixo, vamos criar o get, listar ocorrências. Beleza? Aqui o método vai ser get. Como a gente quer obter dados, a gente usa sempre o get. No caso aqui o método para a gente vai ser o list. A gente não vai ter upload de imagens, porque a gente só quer listar os dados. E aqui o método vai ser o que a gente acabou de criar, que é o list. Então, feito isso, vamos abrir o nosso Postman. Beleza, abriu aqui. O que eu vou fazer? Vou copiar essa rota aqui, fechar e criar uma nova abinha. A gente criou aqui a nossa collection 0 Vou clicar nela e abrir uma nova abinha aqui. Então aqui a nossa rota vai ser ocorrências /list. O método vai ser get. Por parâmetro a gente não tem que passar nada, então na teoria é só a gente rodar aqui o nosso terminal, node ping. Rodamos o servidor.
Vamos ver se não vai dar nenhum erro. Beleza? Rodou. E aqui vamos enviar. E deu um erro, vamos ver o que foi. Acho que não deu tempo dele iniciar, vamos mandar de novo. E deu certo. É porque ele, às vezes, quando ele inicia aqui, ele precisa de um tempinho para iniciar de fato. Então aqui temos a lista. Ó, então temos dois objetos. Ó. O primeiro aqui é o size, que a gente definiu, que tem aqui, ó. E voltando denúncia controller. O primeiro foi esse que a gente definiu, que é exatamente o count. Ele está indo para o meu cliente como a variável size. Então, por isso que ele vem aqui com esse nome, size, e veio com o número 7. E o segundo objeto, um array, na verdade, é o ocorrências, que é a variável que a gente definiu aqui, ó, ocorrências, que recebe os valores de rows. Essas ocorrências é um array, voltando aqui, é um array de objetos. Então, cada objeto tem uma identificação aí. Então, temos aqui o primeiro, que tem a imagem, a descrição, o endereço, o bairro, o ID do usuário, o status e a cidade. Então, temos isso aí. Então, listou todos os dados aqui. Estaria até aqui tudo bem, está tudo pronto. Só que, lembra que no nosso projeto, deixa eu ver se eu tenho aqui um arquivo. Vou voltar aqui, eu acho que eu tenho um arquivo. Arquivos, aqui. Vou mostrar para vocês uma página. Esse é o arquivo que eu disponibilizei para vocês lá no início do curso, que tem praticamente o escopo de todo o projeto, os campos. Vou entrar aqui. Na verdade, eu quero o desktop. Desktop. Vamos lá, computador, me ajuda. Enquanto deixa travado aqui, assim, já adiantar para vocês. A gente precisa filtrar esses dados, porque aqui ele vai trazer todos. A gente não pode listar dados aí de 5 anos, por exemplo. A gente precisa, além de filtrar pelo ID do usuário, a gente precisa definir um range de limite. Tipo, eu quero listar apenas as ocorrências dos últimos 30 dias e deixar isso como default. Se o usuário quiser ver um período maior, aí ele tem a possibilidade de aplicar filtros. Então, ele filtraria por um período maior. Deixa eu ver se já voltou aqui. Então, voltou. Diminui aí. É essa página aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui. Então, aqui a gente tem a opção de aplicar filtros, tanto pelo status, quanto se ele for, tipo, por datas. A data inicial e a data final, no caso o dia e o até. Então a gente precisa colocar essa regra no nosso back-end para ele conseguir estar filtrando. Além de status, filtrar por datas também. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa definir os dados a serem enviados. Então, vou criar aqui um let, uma função desconstrutora, que vai receber do meu rec.carry. Vai receber da minha carry. Eu vou definir o quê? Eu vou definir um limite. Por default, eu quero apenas 20 ocorrências, vírgula. Quero limitar também a data, o status. O status, por default, vai ser igual. No caso aqui, o que a gente definiu? Deixa eu ver o status. Olha, então, por default eu quero listar apenas os pendentes.
Então, por default, na página, quando abrir a listagem, vai listar apenas os pendentes. Se ele quiser ver os concluídos, ele consegue fazer a alteração, igual aqui no nosso PDF. Ele consegue, no caso, clicar aqui em atendido, aí consegue ver também, consegue ver os atendidos. Por padrão vai ser 1. E outra coisa é o start. O start e o end. Esse start e end vai ser os nossos períodos aqui, ó, período inicial e período final. Você pode colocar em português, se você quiser, início e fim. Eu vou colocar em inglês, vou colocar end, date, end. Qual que seria o melhor nome para isso aqui? Start, eu acho que start e end fica bem, acho que dá para entender bem. Para esses dados aqui, ó, a gente precisa atribuir um valor default também. Então, o meu start, eu vou importar aqui um moment. Lembra que a gente usou o moment lá para gerar nossas datas? Então, aqui eu tenho um moment onde eu consigo gerar umas datas. Então, eu vou criar let new, na verdade é const, né? Porque é um valor constante. Vai ser igual, const, vou colocar current date, vai receber um new date. Ou seja, vai receber a data atual, vai receber o momento atual. Aí aqui a gente vai importar o nosso moment. Const moment é igual a require. Opa, moment. E aqui a gente vai usar o moment para definir essa data default. Então vou usar um moment que vai ser igual ao... Na verdade aqui eu acho que não vai dar certo. Preciso definir aqui fora. Let date start é igual ao moment ponto. No caso, a data inicial, vamos pegar um período de 30 dias. Então eu vou usar o subtract, que ele permite eu diminuir da data atual uma quantidade de dias. Até na documentação aqui, ó, subtract, ele permite, ó, no caso, você usa o moment, no caso aqui a gente vai passar por default a data atual, e subtract 7 days, no caso aqui a gente vai usar 30. Então, subtract 30, primeiro parâmetro, 30, e o segundo período, days. E aqui vamos passar a data atual, current date. Então aqui, essa date start vai, nosso start vai receber como default, isso aqui, nossa date start. E depois vamos atribuir mais um número, mais um dia, no caso date end, vai ser igual ao moment, que recebe a data atual, e vamos usar o add para adicionar um dia. Por que a gente vai adicionar esse um dia? Porque às vezes, por um período aí de minutos, segundos, não consegue estar fazendo esse filtro. Então, é mais viável você, tipo, definir o dia de amanhã para garantir que vai pegar todos os registros do banco, com que definir a data e hora atual e por uma questão de fuso horário aí deixar algum registro de fora. Então, é mais garantido a gente usar assim, como dia
depois, no caso dia de amanhã. E aqui vamos definir como default o date-end. Se o usuário informar, esses valores aqui vão ser substituídos. Então, se ele falar lá que o limite ele quer 40, esse limite aqui, essa variável, vai receber 40 ao invés de 20. Então, todos esses dados são substituídos pela carry que o usuário informar. Aqui eu estou apenas falando que é um valor default. Se ele não informar nada, o que vai valer são esses dados aqui. E aqui eu vou dar um Enter, só para indentar nosso código. Aqui também. Beleza. Aí aqui eu vou colocar uma vírgula. E o outro filtro que a gente vai usar vai ser o status. No caso, o status vai ser igual a status. Deixa eu ver o que eu defini no banco. No caso, foi status ID, né? Então, vamos renomear aqui para... Não, vou deixar assim mesmo, status ID. Vai ser status ID, beleza? E agora a gente vai precisar o operador... A gente vai ter que usar o operador do Sequelize. Vamos lá na documentação do Sequelize. Porque quando eu quero usar intervalos de datas, para vocês entenderem. Aqui, ó, eu fiz um filtro do usuário igual a 1. Só que eu quero também aplicar o filtro de datas, ó. Então, todos aqui, ó, no caso aqui eu tenho do dia 8 e do dia 16. Vamos supor que eu quero só as ocorrências a partir do dia 15 até o dia atual. Então, essas do dia 8 aqui não teriam que entrar, certo? Para como que a gente faria isso? Aqui a gente colocaria um end, no caso, data, underline hora, between, no caso aqui a gente vai ter que passar no mesmo formato, então 15, string, 2020, tracinho, 06, tracinho, no caso 15, vou deixar 00 hora, end, aqui eu vou colocar, copiar, e colocar a data atual, que no caso hoje são 17/6. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou querendo apenas as data e hora que estejam entre 15 e 17/6. Ou seja, no caso aqui, vamos colocar 18, né, que é o que a gente fez lá, sempre pegando sempre a data futura. Então, esses do dia 8 aqui, ó, não vão aparecer. Se a gente executar isso aqui, ó, só apareceu as duas que a gente filtrou. Então, para isso, a gente usa esse operador between, que ele recebe um início e um fim. Aí, como que a gente usa esse between no Sequelize? Aqui na documentação. Vamos pesquisar aqui. Acho que são carries ou operadores. Deixa eu ver isso aqui. Então, okay, o between, cadê o between? Start, not like, not in, aqui, between. Então, por exemplo, ele recebe um array que tem o valor inicial e o valor final. Então, a gente precisa usar esse operador, between. Como que a gente faz isso? A gente, aqui, deixa eu ver se ele tem um modelo, um exemplo. Acho que não vai ter. Não tem, mas enfim. A gente vai aqui, ó, a gente precisa importar nosso Sequelize.
const sequelize é igual a require sequelize. Vou colocar ele com maiúsculo aqui para ficar padrão. E aqui a gente vai definir o nosso operador, que vai ser igual a sequelize, que é o que a gente acabou de importar, ponto op. Então, esse aqui é a nossa variável operadora. Através dele aqui que a gente consegue usar esses métodos. Então, aqui no caso, a gente vai usar o operador. O operador, no caso, aqui a gente vai pegar a data hora, que é igual, a gente vai usar o operador ponto between, que vai ser igual a um array recebendo o valor inicial e o valor final. No caso, vai receber o parâmetro 1 e o parâmetro 2. Só dar uma olhada na documentação. No caso aqui ele está reclamando, ó. Então sempre quando você tiver uma dúvida, consulte a documentação. Então aqui, vamos ver aqui, operador, olha, aqui é um exemplo. No caso ele é um objeto, ele vai ser, na verdade, ele vai estar dentro de um objeto. Ó. Então aqui, voltando, o que acontece? Aqui ele vai estar dentro de um objeto. Então assim, data e hora vai ser igual a um objeto, abre as chaves e dentro desse objeto o operador e na frente os seus valores. No caso aqui, o primeiro valor vai ser o nosso start e o segundo valor vai ser o nosso end. Só que, lembra do formato aqui que a gente teve que escrever, ó, ano, mês e dia. E depois as horas. A gente precisa também definir esse formato aqui, ó. Porque se a gente der um console log dessa data, ela vai estar mais ou menos assim, ó, 2020, acho que 18, não lembro agora ao certo, mas a gente pode testar aqui console, ponto, melhor aqui. Vamos vir aqui no nosso navegador, apertar F12, aqui no console a gente consegue fazer as simulações. Mas o formato data padrão é igual a isso aqui, ó, new date. Então, eu defini uma variável x, na verdade nem preciso, eu posso simplesmente usar new date. Então, esse aqui, ó, é o padrão do new date. Então, totalmente diferente do que o banco de dados pede, né? Então, a gente precisa formatar esses dados da data de acordo com o padrão do nosso banco de dados. Para isso, a gente usa o método do próprio moment. Aqui no final, a gente pode dar simplesmente format e passar o formato que é esperado pelo banco de dados. Se vocês lembram, a gente usou isso lá na nossa seeder. Ó, a gente vê aqui seeder de ocorrências, ó, moment.format, passando o formato que a gente quer. Exatamente isso aqui. Então, vamos pegar aqui, aproveitar que a gente já tem, copiar e colar. Que aqui vai ser igual a ano, tracinho, mês, dia, horas, minutos e segundos. Então, copiar isso aqui também e colocando de baixo. Beleza. E agora sim, estamos aptos a fazer todos os filtros. Estamos filtrando pelo ID do usuário, pelo status, que por default vai ser 1, ou seja, eu quero só os que estão pendentes. Deixa eu ver, é isso mesmo? Pendente, status 1, não, 1 é pendente, beleza. E a hora que esteja entre a minha data start, que é 30 dias, a partir da data atual, 30 dias antes, e o meu fim, que vai ser a data atual mais um dia. Então, a gente tem que, se a gente fizer essa consulta, a gente tem que ter exatamente esse mesmo resultado aqui, ó, essas duas consultas.
Vamos testar aqui de novo. Nosso, aqui a gente tinha 7 antes. Deixa eu até salvar essa consulta aqui como listar ocorrências. Vou salvar dentro da nossa pastinha zero dengue e salvar essa listagem como um modelo. Sucesso, lista. Save example. Fechei e vou mandar um request de novo. Então, aqui a gente não está passando nenhum parâmetro, simplesmente estamos considerando o valor default. Ele encontrou 3 ocorrências. Por que que ele encontrou 3? Vamos ver. Bom, ele trouxe essas 3. Vamos entender o porquê aqui. Eu vou pedir para ele enviar junto com os dados. Aqui ele não enviou a data. Vou pedir para ele mandar a data da ocorrência junto também. Então, aqui ao invés, além dele mandar isso aqui, eu vou dar um includes, que é um array. No caso aqui faltou a vírgula. Includes é aqui dentro. Vírgula, includes. E eu quero que ele traga também a data e hora. Então, vou enviar. Ele não trouxe data e hora. Include, será que é com include? Não, é includes mesmo. Data e hora. Acredito é porque a gente tirou da nossa model. Model ocorrências. Vou colocar aqui vírgula. Data, underline, hora. Vai ser igual. Deixar lá no igual a true. Que na verdade é apenas um campo de data e hora. E colocar o type. O data type vai ser igual. No caso aqui a gente está usando o método do sequelize, só que com S minúsculo. E trazer ela para o início. Então, acredito que isso aqui vai resolver. Vamos ver aqui. Deixa eu reiniciar o servidor. Clear. Ninguém www. Ainda não resolveu. Literal. Literal não foi possível. Acho que não tem sequelize aqui não. Vamos ver. Literal não funciona. Deixa eu ver se é sequelize com S maiúsculo. Na verdade é só sequelize. Acho que não tem data types. Sequelize. Acho que é isso. Parece que foi. Deixei eu iniciar, tentar de novo. Send. Agora sim veio a data pra gente. Ó. Então, agora veio a data. Beleza. Só que acho que agora nem precisa da gente ter aqui, ó. Não, esse include. Acho que a gente pode até tirar ele. Vou mandar de novo. Beleza, continua vindo a data e hora.
Agora a gente precisa entender por que ele está trazendo ele está trazendo 3. Se na consulta que a gente fez aqui, ó, tem apenas 2. Olha, então, era para ele trazer apenas essas 2, do dia 16. Que é essa e essa. Vamos dar um console log nessas datas. Console.log data start date start e date end. Vamos dar de novo aqui no nosso terminal. Olha, então a data realmente, tá aqui, ó. Na verdade, ele está pegando 30 dias. Então ele vai pegar do dia 18/5 até 18/6. Então ele vai pegar o intervalo de um mês. Olha, até o comando que ele faz aqui, ó. Select, selecionando todos os dados da tabela ocorrências, ó, data e hora, between 2020/5 até 18/6. Então está pegando o intervalo de um mês. Se ele está pegando o intervalo de um mês, no caso aqui, vamos só confirmar, 30/5, é isso? 18/5, na verdade. 18/5 até 18/6. Beleza, vamos fazer essa consulta. Só que no caso ele teria que trazer todas para a gente. Ele está trazendo apenas 3. Vamos ver, o erro pode estar aqui, ó. Mas a gente está esquecendo de outra coisa importante aqui, ó. Aqui a gente está filtrando apenas pelo ID do usuário e o intervalo de datas. Faltou a gente colocar o status também. Então aqui, ó, a gente quer apenas o status 1, então é isso que a gente está quebrando a cabeça. Então, onde o status ID, underline ID, é igual a 1. O usuário ID é igual a 1, end. Mas é bom quebrar a cabeça porque isso ajuda a gente a raciocinar melhor. Então, se a gente selecionar essa, aí sim a gente só vai ter 3. Por quê? Estamos filtrando pela data, pelo usuário e pelo status. Agora sim explica por que ele está trazendo 3 aqui, ó. Então, porque entra o fator do status, que está como default. Por isso que é importante a gente sempre prestar atenção na regra que a gente está colocando. Então, beleza. Se eu passar status 2 como parâmetro, ele vai, vamos até fazer esse teste, status igual a 2, o que ele vai trazer? Ele vai trazer todos do status 2. No caso aqui trouxe 4 registros. Então vamos passar esse status por parâmetro. Como que a gente faz isso? Basta aqui na nossa URL, ó, a gente colocar o interrogação, no caso, status é igual a 2. Aqui, quando a gente faz isso, a gente substitui essa carry que a gente definiu como padrão. Aqui, ó. No caso status, aqui a gente definiu 1. Que está pegando da nossa carry. Nesse caso, vamos dar aqui um console log, console.log, minha carry, igual, e aqui vamos imprimir a nossa
rec.carry. Então, vamos imprimir ela aqui para ver o que vem. Então, vou mandar de novo aqui, passando o status 2. Vou enviar. Agora eu tenho 4 registros. E notem que o status é 2. Agora vamos ver qual foi o resultado da carry. Ó, minha carry, tá vendo? Ela recebeu o status igual a 2. Então, todos esses parâmetros que a gente definiu aqui, ó, date start, end, a gente pode simplesmente passar pela carry. Como que a gente passa outra aqui? Passando o e-comercial. Se você vier aqui direto também, ó, notem que ele está colocando aqui, ó, no parâmetros status. Então você pode, ao invés de definir aqui direto, ó, você vem aqui, status é igual a 2. Tá vendo que ele já adiciona para você. E aqui, estou em parâmetros, vou colocar outra key. No caso, o start vai ser igual ao que? No caso, vamos colocar 2020, tracinho 01, tracinho 01 também. E o end, vamos colocar 2020, 01 e 01. Aqui ele não tem que trazer nada, porque não tem o registro nesse período. Se a gente dá um send, ó, trouxe vazio, porque nesse período não tem nada. Se a gente colocar mês 8, agora sim ele trouxe os 4, porque desse intervalo eu tenho registro. Então, notem que aqui nosso link, ó, vai sendo incrementado com os parâmetros. E esses parâmetros eu uso para atribuir o filtro na nossa pesquisa. Então, aqui usamos o status, o ID do usuário, que a gente vai pegar direto da seção, usuário conectado. Se eu mudar o usuário conectado agora é o 2. E dá um send. Ó, só trouxe uma, mas o usuário é 2. Então, desse jeito que funciona. Bom, tivemos aí alguns contratempos, mas aqui conseguimos fazer a nossa carry funcionar. Vou tirar esse console. É quebrando a cabeça que a gente aprende. Só que aí ainda não acabou. Tem mais uma coisa aqui que a gente não usou. O limite. No caso aqui, ó, a gente precisa definir quantos registros que a gente quer. Nesse caso, o limite. Vou colocar uma vírgula. Eu estou definindo o limite. No caso aqui, limite é igual a limite. Para eu não ter que fazer isso aqui, vocês bem sabem que eu posso passar apenas uma vez. O que esse limite faz? Se eu vier aqui, ó, nessa consulta aqui, eu sei que eu tenho 4. Só que o que acontece se eu colocar um limite? Limite 2. O que vai acontecer com essa consulta? Eu vou executar. Note que agora que eu limitei a minha consulta em 2 registros. Se eu limitar em 20, vai trazer 4, porque eu só tenho 4 registros. Então, esse limite ele serve justamente para definir quantos registros você quer nessa consulta. Então, com isso aqui agora, a gente definiu o limite como default 20. Então, se a gente executar, vai continuar trazendo, porque nesse caso aqui a gente tem apenas um registro. Mas se eu mudar aqui para o usuário 1, continua funcionando, trazendo 1, no caso status 1, e continua trazendo, tem que mudar o usuário. O status é 1 e o usuário conectado vai ser 1. Olha, então, se eu enviar, continua trazendo as 3. E o usuário conectado, deixa eu ver, eu acho que não deu tempo. O usuário conectado, na verdade, a gente mudou para 1. Então, tá certo, o status 1. E o limite está sendo aplicado. Só que a gente pode também passar ele aqui, ó. Limite, eu quero apenas um registro. Limite, acho que deu algum erro.
qual foi o erro. Limite igual a 1. Vou colocar um console log aqui para a gente ver o erro que deu. Console.log. Que erro. Mandar de novo. Vamos ver aqui no nosso terminal. O que ele está falando? O erro. Vamos ver. Você tem um erro na sua sintaxe do SQL. Então, provavelmente é no limite. Vamos ver aqui. Vou colocar um aqui manual, só para a gente ver. Ele não está... ele é aqui mesmo, mas ele não está pegando daqui. Tá, deixa eu... definir ele como limite e recebe limite, para ver se ele está pegando. Se ele pega assim. Não. Limite. Deixa eu tentar converter ele para número. Igual. Parse. Int. Limite. Não deve ser isso também, não. Acredito que é. Era isso mesmo, pessoal. Eu tive que converter o limite em número. Ó, aqui ele está vindo como string. Ele não aceita aqui. Isso é novidade para mim também. Ele não aceita vir como string. Então eu tive que fazer o quê? Antes de passar ele aqui, eu tive que converter ele para números. Então, agora sim ele aceitou. Então, se eu colocar aqui no Postman, limite, vou colocar aqui, limite igual a 3 e enviar, trouxe os 3, se eu colocar 2, ele trouxe apenas 2, mas no meu size, como ele conta, ele faz o count, ele sabe que existe 3, mas trouxe apenas 2. Por que a gente colocou esse count aqui 3? Porque a gente vai usar paginação. Então, outro parâmetro que a gente vai passar para listar também é o page. No caso aqui eu quero a página 1. Assim como, se vocês vierem aqui, ó, por exemplo. Ó, se vocês vierem no Google pesquisar, com medo até dessas pesquisas, vamos ver o que a gente coloca aqui, JavaScript. Node.js. Olha, quando você faz uma pesquisa no Google, nota que aqui embaixo, lá no rodapé, ele tem uma paginação. Aqui mesmo que você não veja, ó, no link, mas se você olhar aqui no final, cadê página? Eu acho que eu preciso selecionar a página 2. Cadê? Tem um lugar aqui que ele... tanta coisa aqui que eu não... Será que é isso aqui que ele identifica como página? Deixa eu ir para 3. Para 7. Vamos ver onde tem 7 aqui. Muito bem escondido. Ele não mostra aqui. Será que é esse final aqui? Start 60. Deixa eu ver aqui. Vamos para 11. Aqui ele não mostra
a página. Mas o que eu queria falar para vocês é isso aqui, ó, essa paginação. Se você selecionar a página 6, tem que mostrar os dados da página 6. Se você selecionar a página 1, tem que mostrar os resultados da página 1. É o mesmo conceito que a gente está aplicando aqui. Ó. Se a gente passar a página 1, tem que mostrar a ocorrência 1 e 2. Se a gente passar, no caso tem 3, no caso seria a 7 e a 15. Se a gente passar a página 2, tem que mostrar, deixa eu colocar o limite 3 aqui, teria que mostrar apenas a 16, porque essa 16 vai estar na página 2 e essa 7 e 15 estaria na página 1. É isso que a gente vai fazer aqui. Ó. Como que a gente faz isso? A gente precisa receber aqui também, além de limite, a gente precisa receber a página. Então, coloco vírgula, page. Por padrão, a página vai ser 1. Aqui também vamos converter essa page, é igual a parse int, porque a gente vai fazer uma conta com ela, de page. Aqui, no meu limit, eu simplesmente vou pegar, vou colocar uma vírgula, e além de usar o limit, eu vou usar o offset. Offset, que é igual a page vezes o limit. E aqui a nossa page vai ser igual a página, só que menos 1. É meio confuso, né, para entender, mas o que eu estou dizendo? Se eu estou na página 1, o meu offset tem que ser a página atual, então por isso que eu uso menos 1. Na prática, que vamos fazer isso aqui. Ó. No caso, o meu limite é 20, só que o meu, vou colocar limite 2, e o meu offset, vou colocar 1. O que isso vai acontecer? Então, eu limitei a 2, só que aqui, deixa eu tirar esse limite para a gente ver quantos que tem. Ó, então, eu tenho 4 registros. Eu quero limitar em 2, só que eu quero trazer a página 1. Então, ó, então eu tenho 6 e o 8. Qual que é o outro? Deixa eu só ver aqui. 6 e o 8. Não, na verdade é 1, o 6, o 8 e o 11. Então, aqui por isso que eu usei a page menos 1, porque aqui eu tenho que iniciar em 0. No caso aqui trouxe os dois primeiros, que é 1 e o 6. Agora, se eu usar vezes a página, vezes o limite, o que vai ser esse resultado? No caso, o meu offset vai ser a page vezes o limite. Então, isso aqui seria, no caso, o meu limite é 2, e eu quero a página 1. No caso, eu quero a página 2. Deixa eu ver se ele vai deixar eu fazer essa conta. Não, ele não vai deixar eu fazer essa conta. Acho que é só... eu não lembro agora aqui como que faz a conta, mas enfim, aqui vai dar, seria 2. Ó, então, se eu vou pular os dois primeiros. Aí sim, eu trago o 8 e o 11. Então, se eu quiser 0, eu vou trazer os dados da primeira página. Se eu colocar 2, eu trago os dados da segunda página. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Então, por isso que eu faço a conta. O limite, no caso da página, se a página for 1, aqui vai ser igual a 0. Ou seja, eu não vou ter nada. E o meu limite para eu saber, eu quero 20 registros. Se eu quiser limitar em 2, aí sim, eu vou trazer, no caso aqui vai ser 0, porque 0 vezes 2 é igual a 0. Então, aí sim ele traz os dados da primeira página. Então, se a gente colocar aqui agora, vou colocar aqui a gente tem 3 registros. Eu quero limitar em 2
e eu quero a página 1. Então aqui eu tenho que trazer o 7 e o 15, 2 registros. E o 16 tem que estar na página 2. Então se eu mandar aqui, tem 3 registros, trouxe o 7 e o 15. Se eu for para a página 2, ele trouxe o 16. Então aqui a gente paginou. E eu sei que o meu limite de registros é 3. Então, se eu for para o 3 aqui, eu sei que não vai existir nada. Então, trouxe vazio. Então, assim a gente consegue fazer a paginação. Ficou bem comprida essa aula, mas a gente tratou sobre tudo. Então, tanto de carries, vocês conseguiram entender um pouquinho melhor. Usamos o operador do Sequelize, fizemos o filtro por datas, tivemos alguns erros aí, mas esses erros é importante para vocês aprenderem a interpretar o erro e identificar onde que está para resolver. Fizemos a paginação também e mandamos o resultado para o usuário. Então, essa listagem aqui está pronta. A próxima aula a gente vai, acho que já fecha já praticamente o back-end. Se a gente vier aqui no nosso to-do, o listar praticamente ocorrências. Ocorrências está ok. Então, ocorrências ok. O próximo que a gente vai fazer vai ser o buscar. Aí, assim que a gente fizer o buscar, é bem mais rápido. A gente já pode começar a renderizar nossos dados na página HTML, que é o próximo tópico. Esse aqui a gente até já fez, que é o upload de imagens. Vou colocar como concluído. Validar os dados por back-end, a gente já fez também. E praticamente agora só está faltando fazer o buscar, depois o renderizar as páginas no HTML, fazer a autenticação e exibir as mensagens de erros. Aí a gente fecha esse curso. Beleza? Espero que tenham gostado. Eu vou subir esse código aqui para o nosso GitHub. Vou estar disponibilizando aí também para vocês darem uma pesquisada. Se aprofundem um pouquinho mais nas operações de Sequelize aí, os métodos de filtros. E qualquer dúvida, fico à disposição. Vou só subir aqui, git commit, feito, listagem de ocorrências, git push origin master. Tá lá, galera. Nos vemos na próxima aula, então. Abraços e tchau, tchau.